Fala pessoal, tranquilo? Voltando ao livro Andar do Bêbado, do físico lá Leonard Midlow, que eu acho que é russo, radicado nos Estados Unidos, tem uma outra história que é muito legal, falando ainda de probabilidade, estatística e tal. Acontece aqui, essa aqui também é um pouco complexa, então eu tive que escrever um roteiro aqui, fazer uma pesquisa para não me perder na história, porque não é muito simples de decorar para contar. Mas vamos lá. Um professor aplica uma prova numa universidade e alguns alunos faltam. No dia seguinte, os alunos aparecem juntos com a mesma desculpa. Disseram que o pneu do carro furou, que eles foram para uma outra cidade assistir um show, algo assim semelhante, o pneu furou e eles não conseguiram chegar para fazer a prova. O professor malandro ouve com calma, aceita a explicação e marca uma segunda chamada. Mas ele desconfia que a história foi toda combinada entre o pessoal, que por algum motivo não estava preparado para fazer a primeira chamada. Então, no dia da prova, os alunos chegam prontos para refazer o teste. O professor entrega as folhas, mas avisa que antes das questões há uma pergunta especial. Ele diz apenas: tudo bem, vocês podem fazer a prova, mas respondam primeiro uma pergunta simples: qual pneu do carro furou? A história do livro é mais ou menos assim. Eu lembro que tinha uma primeira pergunta na primeira página, que era uma pergunta padrão de matemática, e aí eles viravam a página, tinha uma pergunta padrão que valia tipo 0,25, aí virava a página, e aí tinha uma pergunta que valia 9,75, que era tipo um desenho de um carro, e assim, tipo, indique qual pneu furou, todos os alunos devem marcar o mesmo pneu, sabe? E a ideia era meio que essa. E aí os alunos se olham, e é uma pergunta simples, mas que muda completamente o jogo, porque se o pneu realmente tivesse furado, cada um saberia a resposta imediatamente. Mas se fosse mentira, eles teriam que inventar. E como há quatro pneus, né, os quatro pneus do carro, a chance de alguém chutar certo é de 1 em 4, 25%, um quarto. Só que o professor não estava interessado em quem acertaria individualmente. Ele queria saber a probabilidade de todos, digamos, dos dois alunos, no caso, darem a mesma resposta falsa por coincidência, porque na cabeça dele não tinha furado pneu nenhum, seria uma resposta falsa, então ele queria saber qual seria a chance, estamos imaginando aqui, qual seria a chance dos dois acertarem o pneu o pneu falso que teria furado, entendeu? Vamos lá. E aí entra a lógica da probabilidade combinada, porque você deixa de se somar para multiplicar na questão da probabilidade. E aí que fica muito legal. A chance de o segundo aluno escolher o mesmo pneu que o primeiro, puramente por sorte, é um quarto vezes um quarto, ou seja, um sexto, ou seja, 6,25. Então, parece a chance que era de um quarto deles acertarem qual pneu que furou cai para 1/16avos, simplesmente pelo fato de que nenhum pneu furou de verdade. Se um pneu tivesse furado de verdade, gente, tem algum erro no meu celular aqui, mas eu estou de volta, tá? Se algum pneu tivesse furado de verdade, mesmo que não tivesse sido do carro deles, digamos que o professor perguntasse: ah, o meu carro, o pneu do meu carro furou ontem. Qual foi o pneu que furou? Tendo um pneu furado de verdade, a chance seria um quarto de cada um acertar, tá? Mas como ele pede para os dois acertarem qual o pneu que não furou, porque não furou pneu nenhum, essa chance pula para 1/16avos. E se fossem três alunos, a chance cairia para 1/64avos, cerca de 1,5%. Com quatro alunos seria 1/256avos, menos de 0,5%. Em outras palavras, se todos respondessem o mesmo pneu, seria praticamente impossível que isso tivesse acontecido por acaso. A explicação mais provável seria que a história fosse combinada. E esse pequeno experimento mostra como a probabilidade pode ser usada de forma prática para testar a veracidade de um relato. O professor não precisou acusar ninguém, não precisou provar nada, bastou deixar que a estatística fizesse o trabalho. Quando as respostas convergem demais, a coincidência perde força e a mentira revela por si só. Agora, pense no que isso representa fora da sala de aula. Esse mesmo raciocínio
É o que os investigadores, analistas de dados e cientistas usam o tempo todo quando duas pessoas contam histórias idênticas demais, quando dois relatórios têm erros exatamente iguais, ou quando dois eventos acontecem com coincidência extrema. O olhar estatístico é o que separa o acaso da intenção. Ou seja, é um apanhado da questão da probabilidade. O que eu acho tão sensacional de probabilidade, estatística e tal, é sempre você pensar, tipo, qual é a chance, qual é a probabilidade, até na vida do dia a dia mesmo, sabe? Tipo, qual é a chance disso estar acontecendo, sabe? Qual é a, qual é a probabilidade, qual é sabe? Disso acontecer, da pessoa pensar isso, de concluir isso, sabe? Isso é uma coisa que realmente influencia muito minha vida em diversos aspectos. E a lógica por trás disso é chamada de probabilidade combinatória, o cálculo que mede o quanto eventos simultâneos são improváveis. E é também um exemplo de raciocínio bayesiano, que é a arte de atualizar nossas crenças com base em novas informações. O professor ouviu uma história e atribuiu a ela uma probabilidade inicial. Quando todos usaram a mesma desculpa, ele obteve uma nova evidência e atualizou suas conclusões. Mas o que eu acho sensacional é o seguinte: se um pneu tivesse furado, se um pneu tivesse de fato furado, a chance de acertar teria sido um quarto. Mas como nenhum pneu furou, a chance é de 1/16 para os dois alunos. É a mesma coisa do problema de Monty Hall. São novas evidências, são fatos reais, fatos da vida real, influenciando probabilidades matemáticas da realidade. Ou seja, são conhecimentos. Olha que loucura isso. São conhecimentos, são conhecimentos de fatos influenciando probabilidades matemáticas da vida real. Da mesma forma que no Monty Hall a probabilidade de vitória só se altera porque a gente sabe que o apresentador abriu a porta, que ele sabia que não tinha o carro, aqui a gente sabe que a chance diminui porque não houve pneu furado algum. Isso eu acho, cara, sensacional. Sensacional. Então, entender probabilidade é entender como o mundo funciona de fato, não como parece funcionar. Em vez de pensar em sorte, destino ou coincidência, a mente científica enxerga padrões e pesos de evidência. A história dos pneus é engraçada, mas serve para algo muito maior. Lembrar que o raciocínio lógico, mesmo em situações simples, é uma ferramenta poderosa contra a confusão, a mentira e o auto-engano. No fim das contas, o professor não só ensinou estatística, com essa história toda, de que essas novas informações influenciam a probabilidade das coisas, e a estatística e a matemática, mas ele deu uma aula sobre o comportamento humano. Mostrou que as pessoas acreditam que podem enganar com histórias genéricas, mas a matemática tem uma maneira silenciosa e implacável de apontar inconsistências. Aqui eu dei uma forçada no roteiro para ficar um negócio meio filosófico, mas acho que ficou mais blasé do que qualquer coisa. E esse final também acho que ficou meio blasé, mas vamos lá. Então, da próxima vez que alguém te contar algo improvável, pense como esse professor, faça mentalmente a conta. Quantas chances essa coincidência tem de ser verdade? Se a resposta for algo como 1/16 avos, 1/64 ou 1 e 256 avos, talvez o pneu nem tenha furado de verdade. Então fica aí essa piada. Valeu, pessoal. Obrigado.